Meus irmãos, nessa manhã, o Espírito Santo me conduziu a um texto da Palavra de Deus, onde fala do início de todas as coisas, na criação e no projeto que Deus fez para o homem. E pensando nisso, fiquei teologizando, a respeito como Deus nos deu poder para exercer. Deus não criou o ser humano para ser escravo dele, para ser um robô, mas para responder todas as coisas em obediência, com coerência, e nada que fosse feito forçado, isso traria verdadeiramente a fidelidade do ser humano a Deus. Nada do que nós fazemos, e se estamos fazendo alguma coisa para Deus, que está sendo forçado, obrigado, isso não nos torna realmente debaixo da obediência e não estamos respondendo à vontade de Deus. Então, eu estava pensando sobre isso porque a nossa teologia, Agora vamos falar um pouquinho de teologia. A nossa teologia, ela tem um princípio, tem uma base, a gente tem uma linha mestra para desenvolver a nossa fé cristã, o amadurecimento cristão. Eu quero falar sobre isso, porque a igreja do Nazareno, ela tem um fundamento dentro da sua linha teológica, que é armínio-wesleyana. Então, é Armínio-Wesley. São duas correntes tradicionais teológicas que têm semelhanças, que conseguem converger para uma direção saudável, coerente, para atender aquilo que Deus planejou para o ser humano. Então, nós não temos uma teologia determinista, uma vez salvo, salvo para sempre, que Deus é um Deus despótico, um déspota, que criou o homem, um grupo para a salvação, outro grupo para a perdição. Então, nós não somos da linha do predestinismo, da visão calvinista. Nós temos uma teologia. Eu gostaria de falar sobre isso porque muitos membros ainda têm dúvida a respeito da fé cristã, de como desenvolver a sua maturidade cristã. Então, a gente, dentro da teologia, a gente sabe muito bem que tem o monossergismo, que fala sobre uma ação de poder único de Deus. O sinergismo, que fala do poder que o homem responde à vontade de Deus. Então, nós queremos ler aqui na Bíblia, e gostaria que vocês acompanhassem, Gênesis, capítulo de número 2. A partir do versículo 5, diz assim: toda a planta do campo ainda estava na terra, e toda a erva do campo ainda não brotava, porque ainda o Senhor Deus não tinha feito chover sobre a terra, e não havia homem para lavrar a terra. Um vapor, porém, subia da terra, regava toda a face da terra. E formou o Senhor Deus o homem do pó da terra, e soprou em seus narizes fôlego da vida, e o homem foi feito alma vivente. Plantou o Senhor Deus um jardim no Éden, da banda do Oriente, e pôs ali o homem que tinha formado. E o Senhor Deus fez brotar da terra toda árvore agradável à vista e boa para a comida,
e a árvore da vida no meio do jardim, a árvore da ciência do bem e do mal. E saía um rio do Éden para regar o jardim. E dali se dividia e se tornava em 4 braços. O nome do primeiro era Pison, este é o que rodeia toda a terra que havia ali, onde há ouro, e o ouro dessa terra é bom. Ali há bidélio e pedras sardônica. O nome do segundo rio é Gion, este que rodeava toda a terra de Cush. O nome do terceiro rio era Idequel, este é o que vai para a banda do Oriente, da Síria. O quarto rio é o Eufrates. E tomou o Senhor Deus o homem, pôs no jardim do Éden para lavrar e guardar. Ordenou o Senhor Deus ao homem, dizendo: de toda a árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore da ciência do bem e do mal, dela não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. Amém. Irmãos, a gente pode perceber o projeto de Deus para a criação do homem, e a gente sabe muito bem que Adão foi um protótipo da unidade perfeita que Deus criou, que saía em série toda a raça humana. Então, Adão é o tronco da humanidade. Ele é a imagem perfeita que Deus criou para que todos os seres humanos pudessem ser igual a Adão. E nós percebemos aqui que Adão era moralmente perfeito, espiritualmente perfeito. Significa, ele era santo, não tinha nenhuma ação que pudesse impedi-lo de desenvolver aquilo que Deus havia colocado nele. Quando Deus o criou perfeito. E não só o criou perfeito, como diz a palavra do Senhor, que Adão possuía um poder, e esse poder é justamente que deixou o homem capaz de ser alguém com livre poder, com livre arbítrio. O versículo 7 do capítulo 2 diz: e formou o Senhor Deus o homem do pó da terra, e soprou em seus narizes o fôlego da vida, e o homem foi feito alma vivente. Então, ele recebe a imagem de Deus pelo poder, não imagem fisiológica, né? Não imagem de semblante físico, porque Deus é espírito. Mas o homem foi criado com capacidade, com inteligência, com poder de decidir, de tomar posição. E a palavra do Senhor nos diz que quando Deus o fez, Deus deu-lhe o poder para que ele desse nome para todos os animais e também as plantas. E ele tinha esse poder, essa capacidade que foi lhe dado como herança, como alguém que decidia. E quando Deus o falou para que ele pudesse não tocar na árvore, aonde havia, então, um despertamento para o mal, o texto diz que quando ele foi criado, ele sabia muito bem o que poderia fazer e não fazer. E ordenou o Senhor Deus ao homem, dizendo, versículo de número 16, toda árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore da ciência do bem e do mal, dela não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. É claro que aqui a gente está vendo uma imagem simbólica. Essa árvore não era a questão de que ela trazia nenhum mal, mas era o aspecto da obediência e de estar ali exercendo a vontade de Deus, mas com livre-arbítrio. É justamente o que nós queremos falar aqui. O homem, ele tem participação na salvação,
ele escolhe. O homem, ele pode atingir aquilo que Deus quer obedecendo. Então, a salvação, ela não é algo que nos obriga a ouvir e obedecer, mas nós temos participação. Deus quer que todos se salvem, mas que todos exerçam sua capacidade de decidir, de escolher. Nós não cremos nessa visão de determinismo, fatalismo, essa coisa que Deus escolheu uns para a salvação e outros para a perdição. E é muito fácil para as pessoas depois manter esse pensamento e dizer assim, Deus é soberano, Ele faz o que quer. Mas em relação à salvação, é uma participação do homem. A graça de Deus é proveniente, significa, ela está sobre todos nós. Nós temos que responder ao chamado de Deus. E nessa visão monergista, é uma decisão que a soberania de Deus toma o poder sobre todos os seres humanos. Então, os seres humanos não têm que decidir nada, porque quem decide é Deus. É a visão da eleição. Deus escolhe quem será salvo e quem não será salvo. Então, eles chamam isso de graça eficaz. A graça de Deus é eficaz em salvar aqueles que Ele escolheu, que ninguém pode resistir à sua vontade. Em relação à salvação, isso aqui não comporta esse pensamento, porque nós sabemos e temos vários textos bíblicos que comprovam que Deus coloca diante do homem a bênção e a maldição, a vida ou a morte. Hoje Ele tem falado, se ouvires a voz do Senhor teu Deus, e se Ele estiver batendo na porta do seu coração, você pode abrir e convidá-lo para Ele entrar e cear com você. E a nossa visão é justamente trazer essa identidade, porque é a visão que nós cremos como igreja, que a salvação, ela não é imposta. Ela tem a participação do ser humano, como aconteceu aqui com Adão. Adão tinha o poder de escolher, poder esse que ele teve em todo momento em que estava cuidando do jardim. E quando Deus ouviu que estava só, que precisou ter uma companheira, Deus fez que ela fosse partícipe também de todo esse conhecimento. Ela sabia também, mas aí nós sabemos que houve a entrada do mal. Com a entrada do mal, apesar de que não foi Adão que pecou, mas pesou sobre a mulher aqui de levar o erro para Adão. A Bíblia nos revela perfeitamente como foi o passo intuitivo da serpente maldosa que estava sendo orientada por Satanás. E nós encontramos na Bíblia que esse foi a semente, foi a introdução do mal sobre o mundo. E a gente percebe que Adão, ele escolheu, Eva também escolheu. Eu quero falar algumas coisas aqui, porque quando a gente fala de livre-arbítrio, nós estamos falando de poder, de decidir. Deus pode escolher pessoas para o ministério, pessoas para um chamado, mas para a salvação, o homem é partícipe, ele está entremeado nessa decisão. Então, o que nós queremos ver aqui, que a visão que é declarada monergista, que Deus é soberano, poderoso, para decidir quem vai e quem não vai para o céu, essa é uma ideia que não nos deixa confortável diante da Bíblia. A Bíblia diz que cada um será julgado por aquilo que decidiu. Pela tua boca você será salvo ou você será condenado. Ninguém vai prestar contas diante de Deus se ter consciência daquilo que já decidiu. Então, irmãos, nós não somos da visão dessa que decide na eternidade
quem vai para o céu e quem vai para o inferno. A nossa visão é a visão de que o homem tem poder para escolher. Eu quero ver aqui com vocês que essa visão é a visão sinergista, né? É a predestinação sinergista, que há cooperação. O ser humano, ele atende à resposta do chamado de Deus. A Igreja do Nazareno fala muito sobre graça preveniente. Deus oferece a graça preveniente, que permite ao ser humano responder à sua oferta de salvação. Ao livre-arbítrio, o ser humano tem um livre-arbítrio para aceitar ou rejeitar a oferta de salvação. E dizer que a salvação, ela é condicional. É justamente a visão de Wesley, né? Wesley falava sobre isso, sobre santidade. Porque Armínio, porque o homem vive debaixo de decisões. Wesley também sobre decisões e sobre santificação. Porque uma coisa é você ter certeza da sua salvação. Não há dúvida disso. Eu tenho certeza da minha salvação quando eu confesso, quando eu declaro, né, como está lá em Romanos 10, versículo 9, se com tua boca confessares e creres, teu coração, que Jesus morreu e ressuscitou o terceiro dia, a Bíblia diz que você será salvo. Agora, uma coisa é a gente falar, porque nós falamos que a salvação é pela fé. Pela fé. E pela fé, nós estamos o quê? Vendo aquilo que ainda não existe. Então, pela fé, eu estou salvo porque permaneço, continuo. Paulo, falando lá em Filipenses, ele diz o seguinte, ó, não que eu tenha alcançado, mas eu estou correndo para o prêmio da soberana vocação em Cristo Jesus. Significa que a salvação é um ato que nós recebemos de Deus, mas ela tem que ser uma ação contínua, uma entrega permanente. Significa que a visão que nós cremos, o ser humano pode perder a salvação. Se ele se afastar de Deus, se ele não desejar mais ter essa intimidade com Deus, ele pode perder a salvação. Não que Deus o rejeitou, não que Deus não tem interesse, mas o próprio ser humano decidiu. E a Bíblia, ela revela que haverá julgamentos, né? Como Deus pode julgar alguém se ele já predestinou aquela pessoa para a perdição? Não tem cabimento, embora há correntes, né, teológicas, né, que falam sobre isso. Aqui não é aula de teologia sistemática, mas é importante a gente falar sobre isso, porque os calvinistas que falam isso, né? As pessoas que têm essa visão de João Calvino, a nossa visão é de Jacó Armínio e Wesley. Então, João Calvino é uma história comprida, mas vocês quiserem estudar, vão ver que ele também trouxe muito conhecimento da gnose para dentro da teologia. E ele tem uma divisão, né? Tem uma divisão, porque quem começou isso foi o monge Agostinho. Agostinho que trouxe essa teologia que é pagã, que era dos gnósticos. Vocês podem estudar isso e verem que Agostinho tem duas fases em sua vida, né? A fase que ele era arminiano, no sentido de que o homem poderia perder a salvação, e quando ele começa a debater, não diretamente, mas com os discípulos de Pelágio. Pelágio é um teólogo que ele afirmava que o homem poderia perder a salvação. E ali tem duas fases de Agostinho, né? Que ele muda completamente o seu discurso teológico e entrou essa teologia que hoje segue algumas denominações que nós temos
uma visão contrária ao que eles pensam. Então, nessa visão da predestinação sinergista, é uma doutrina teológica que fala que o homem tem cooperação, o homem participa, o homem tem que permanecer em santidade. A Bíblia fala isso lá em Hebreus, 12, 14, se não me falha a memória, que sem a santificação ninguém verá o Senhor. Seguir a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Nós estamos falando isso porque quando nós temos um direcionamento que a igreja ela tem uma visão teológica. Nós temos um conceito doutrinário. É importante que você esteja sabendo qual é a sua doutrina. Tem um certo irmão que saiu daqui por questão de mudança para outra região, e eu tive explicando isso para ele, o perigo de você estar numa igreja que vai estar contradizendo aquilo que você aprendeu, vai trazer confusão para a sua mente. Então, o que aconteceu com Adão é um sinal fortíssimo de que ele tinha o poder de escolha, ele decidiu, ele aceitou a direção que tomou do seu coração, e por isso o mal entrou na humanidade. Não atingiu só Adão, mas a Bíblia diz que atingiu a terra, atingiu os animais. A entrada do pecado fez com que desorganizasse toda a sincronicidade da criação. E o mal entrou. O que eu quero dizer, irmãos, que nós estamos debaixo de uma orientação bíblica, teológica, de santidade, que vem de Wesley, Por isso que é Armínio Wesleyana. Porque o Wesley tem a similaridade da santificação, Que é o processo. Como nós cremos? Nós cremos o seguinte, que o homem é salvo, ele então recebe a justificação. A justificação é um ato de Deus dado ao homem quando ele se arrepende. O arrependimento de coração produz a justificação. O que é a justificação? Eu te perdoo. Eu apago os seus pecados. A partir de hoje, seus pecados não têm mais poder para te condenar. Por isso que Romanos 8 diz lá, Nenhuma condenação para quem está em Cristo Jesus. Então nós aprendemos que a justificação é uma das doutrinas fortíssimas para o trabalho da vida que a pessoa vai ter intimidade com Deus. Porque uma vez justificado, nós somos regenerados. Nova criatura. Então, depois de sermos regenerados, é o que acontece lá em João 1,12, Que diz que todos aqueles que creram, Deus deu-lhes o poder de serem chamados filhos de Deus. Aí é o processo de quê? Adoção. Nós somos agora irmãos de Jesus, através da adoção. Então, nós estamos falando isso porque nós temos em nossa igreja, na denominação em si, é uma das coisas que eu sempre enfatizei quando estava na bancada de entrevista com os alunos, a respeito disso. Porque você tem que saber a doutrina da sua igreja. Você tem que saber qual é a teologia da sua igreja. O que a sua igreja fala a respeito da vida com Deus. Nós não podemos andar como se fossem pessoas alienadas biblicamente, Nós temos uma tradição teológica e precisamos viver cada dia de acordo com aquilo que nós cremos. Amém, irmãos? Por isso é um perigo você começar a trazer vários ensinamentos sem uma avaliação, sem uma análise teológica. É muito preocupante porque, às vezes, as pessoas, sem sentir, elas começam a trazer heresias para o seio da igreja.
começam a trazer falsos ensinamentos para o seio da igreja. Irmãos, nós queremos que as pessoas cresçam na graça e no conhecimento do Senhor Jesus Cristo. Mas que não seja de qualquer forma, que não seja de uma maneira espalhafatosa, simplesmente para movimentar, simplesmente para trazer algo que é novo. Não. A mensagem vai ser sempre a mesma. O que faz que aconteça é o Espírito Santo. E essa predestinação sinergista, ela enfatiza essa cooperação entre a graça de Deus e a resposta humana na salvação. Sempre o ser humano vai ter que responder aquilo que Deus está ofertando. É uma questão longa, né? Se a gente falar de pré-tribulacionismo, mesotribulacionismo, pós-tribulacionismo, né? Falar sobre milênio, isso tudo está dentro da visão escatológica, mas a igreja tem que ter o conhecimento básico. Dizer o seguinte: você tomou uma decisão lá de Jesus, permaneça firme, porque nós estamos diante de uma guerra espiritual muito grande, tentando afastar o ser humano de Deus. Então, nessa visão, nós cremos no livre-arbítrio, que Deus, Ele deu ao homem esse poder. Poder intelectivo, poder volitivo, poder de escolher. Intelectivo porque o homem tem capacidade racional. Volitivo é porque o homem tem o poder de amar ou não amar a Deus, querer ou não querer, ir ou não ir, tá? O ser humano tem esse poder. E aí ele é capaz de responder aquilo que um dia ele vai ser cobrado. O que nós temos que pensar é o seguinte, que um dia seremos cobrados, né? Existe uma discussão muito grande a respeito do tribunal de Cristo, que é o tribunal de crentes, e o tribunal do trono branco, que é o tribunal onde os ímpios serão julgados. São dois tribunais que vão fazer julgamentos diferentes. Mas é importante que o crente saiba que ele vai responder diante de Deus. Nós não podemos jamais fugir dessa responsabilidade de compromisso que temos, porque muitas pessoas acham que Deus tem que fazer aquilo que ela não decidiu fazer. E não é isso que a Bíblia fala, né? A visão é justamente sinergista nesse sentido, em que nós temos participação com o nosso poder de livre-arbítrio, querer ou não querer. Temos responsabilidade humana. A graça de Deus é dada para todos, mas ela é condicional. É a resposta àquilo que o ser humano atende ou não atende a Deus. E a incerteza da salvação, ela vai depender do homem. Aquilo que eu falei, nós decidimos pela fé. Comentava isso aqui com os homens na sala, sexta-feira. Nós somos salvos pela fé. Isso significa que nós não alcançamos a salvação ainda no estado de poder total. Não um corpo glorificado. Mas nós estamos ainda lutando, é a santidade. Manter a santificação inicial, que é a conversão. A santificação contínua, que é todo dia nos santificarmos. E o estado de glorificação é quando chegarmos no céu. Lá sim, todo o projeto de Deus vai estar terminado. Por isso que Paulo diz, né, que ele estava em busca da coroa. Ele estava falando para Timóteo: Timóteo, filho meu, a respeito disso já estou sendo entregue, né? Ele fala lá, 2 Timóteo capítulo 4, ele falou, olha, já estou sendo entregue como oferta de libação. Oferta de libação é oferta líquida. Era oferta líquida diante do altar. Quer dizer, já estava totalmente entregue. Eu estou sendo oferecido como oferta de libação.
os meus dias, né, o meu tempo já está chegando ao final, não que eu tenha alcançado. Ele estava dizendo que estava permanecendo até o final. Eu quero até ler esse texto com os irmãos, porque corrobora esse assunto de estarmos até o fim. 2 Timóteo, Paulo diz, nos seus últimos dias, que ele estava para ser decapitado. O versículo 6 em diante, irmã, 2 Timóteo, capítulo 4, versículo 6 em diante. Paulo estava falando justamente a respeito da sua confissão de fé. Porque eu já estou sendo oferecido por aspersão de sacrifício. E o tempo da minha partida está próximo. Combati o bom combate, acabei a carreira, guardei a fé. Desde agora, olha que ele está falando da salvação. Desde agora, a coroa da justiça me está guardada, o qual o Senhor, justo juiz, fará o quê? Me dá isso naquele dia. E não somente a mim, mas também a todos os que amarem a sua vinda. A sua vinda. Há uma discussão muito grande e é muito bom a gente tratar desse assunto sobre pré-tribulacionismo e pós-tribulacionismo. Eu não creio que Jesus fez essa obra para a gente ver o anticristo, o antimessias. Nós não estamos aqui para passar pela grande tribulação. Tribulação nós já vivemos, né? A tribulação. Agora, a grande tribulação, o Senhor não permitirá que a sua igreja... Aí vem vários argumentos, né? Como foi nos dias de Noé, que bebiam, que casavam, se davam em casamento, e de repente Noé entrou na arca e veio o dilúvio, e só salvou a família de Noé. Assim será também na vinda do Filho do Homem. Aí a explicação de Mateus 24 diz, 2 estarão no campo, um será tomado, outro deixado, 2 estarão no eirado, um será tomado, outro deixado, e vem ali a teologia. É preocupante, não estou afirmando, mas eu também corroboro desse pensamento, né? A teologia dos 50%, que nem todos subirão. Nem todos estão aptos para o arrebatamento. Não estou dizendo que não vai haver salvação, mas a salvação aí não é a salvação da igreja, mas é a salvação pela dor, né? Pela dor, porque no período da grande tribulação, quem vai estar dominando é o antimessias, é o anticristo. E aí as coisas não vai ser pelo ministério da graça, vai ser da fidelidade, mas da dor. Eu estou compartilhando isso com os irmãos, são assuntos interessantíssimos que fortalecem a nossa fé. E sem qualquer desejo de ganhar nada, porque eu não estou aqui para isso, mas eu exorto os irmãos a estudarem a doutrina da sua igreja, a teologia da sua igreja, se importar com a sua salvação. Inclusive eu pedi a Juliana que pudesse colocar, não sei se ela conseguiu, foi em cima da hora, né, que eu pedi, está tentando, né, Juliana? Olha aí, colocou. Gente, esse livro é um livro da Igreja do Nazareno. É realmente um tesouro. Willer Culbertson, Teologia Cristã, é da Nazareno. São mais de 400 páginas com a doutrina da nossa igreja. É uma obra excelente, uma edição maravilhosa, com uma facilidade de entendimento, falando da nossa fé,
da doutrina armínio-wesleyana, falando a respeito da salvação, do perdão, falando sobre a segunda vinda de Jesus, também é outra discussão também, né? Entre os arminianos e os calvinistas. E às vezes tem muita gente que vem para a nossa igreja que tem uma convicção que é calvinista. Eu vim de uma igreja calvinista, mas quando eu vim para a igreja de Nazareno, fui obrigado a aprender e entender que eu deveria, agora como nazareno, ter a fé da teologia e da doutrina cristã da igreja do Nazareno. Eu estou falando isso, irmãos, como exemplo, porque a minha vida toda foi numa igreja calvinista. Uma vez salvo, salvo para sempre. E quando você vai estudar a teologia desse determinismo, dessa visão que corrobora fatalismo, você vê que é uma doutrina que esbarra no paganismo, que veio dos gnósticos. Quem introduziu isso? Vai estudar a vida de Agostinho, as duas fases de Agostinho, Agostinho novo e Agostinho velho. Vocês vão ver que eu estou falando isso é história, isso está realmente inserido dentro das igrejas. E quero dizer para os irmãos que é um tempo da gente fortalecer a nossa igreja, fortalecer a fé dos irmãos, cuidar da sua santidade, procurar entender que você está olhando para Jesus, que você tem participação em responder aquilo que Deus já começou a fazer em sua vida, e que a salvação é pela fé. Significa, nós alcançamos, mas pela fé. Não chegamos lá ainda, mas pela fé somos salvos, mas temos que permanecer. Permanecer. Eu gostaria de deixar aqui alguns versículos, para não ficar na minha condição só de discurso aqui, mas eu queria deixar aqui alguns versículos que nos dão a entender que o homem tem participação nas suas escolhas para a salvação. Deuteronômio 30, verso 19, o texto diz: Vede hoje que vos proponho a vida e o bem, a morte e o mal, né? É isso aí, irmã? A bênção e a maldição. Escolhe, pois, a vida para que vivas tu e a tua semente. Então, a decisão sempre foi uma responsabilidade humana. Josué 24, 15 também, nós podemos ver que pesa sobre o ser humano, o indivíduo, essa decisão. Porém, se vos parece mal aos vossos olhos, servi ao Senhor. Servir ao Senhor. Escolhei hoje a quem servais. Olha o que Josué fala. Se aos deuses a quem serviram vossos pais, que estavam além do rio, ou os deuses dos amorreus, em cuja terra habitais, porém, eu e a minha casa, escolha, decisão. O texto diz lá em João 3,16 também, que o convite é para todos. A salvação não tem esse determinismo, é para todos. Agora, quem responder ao chamado? Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha a vida eterna. Romanos 9, 21, fala também que Deus tem um poder, mas mostrando que o ser humano tem o poder de escolha. Filipenses 2, versículo 12 e 13, Paulo fala que desenvolver a salvação e a pessoa deve fazer porque essa é a vontade de Deus. Tudo demonstrando a visão do livre-arbítrio. Livre-arbítrio. É muito difícil entender que Deus seja um déspota, um Deus ruim. Deus que desde o início de tudo escolheu o homem para salvar, escolheu o homem para a destruição. Então, nós podemos entender que
não é algo que é da vontade de Deus. Não é algo que o homem não seja partícipe. Olha aí, é na hora de tomar um remedinho. Pede ajuda aí, universitário, irmão. Isso aí é assim mesmo. Então, essa minha palavra, irmãos, é uma palavra de edificação. Cuida da sua salvação. Esse tempo que nós temos estudado a Bíblia aqui em nossa igreja, o despertamento das mulheres para esse crescimento dentro de uma visão, mulheres debaixo da unção e do poder da teologia, do Espírito Santo. Isso é muito importante, esse crescimento. Aos homens também, que haja esse despertamento. E nós queremos deixar essa palavra para que a igreja fique atenta, tá? E se vocês quiserem, a irmã tem um link aí desse livro. É um livro barato. É um livro barato, vem pela CNP, Casa Nazarena de Publicações. Você pode estudar e ter um compêndio de informações muito valioso e dentro da sua doutrina. Eu acho que nós não temos que abrir, nós não somos nazarenos, amém? Então temos que seguir a doutrina, temos que seguir a teologia da igreja do Nazareno. Como eu falo para alguns irmãos às vezes ficam, falei, irmãos, nós temos uma igreja, temos uma denominação, temos uma fé, temos uma confissão. Então, nós temos um arcabouço de conhecimento literário. Não é só isso que eu estou falando, não. Quando vocês entrarem na CNP, vocês vão ver várias publicações de conhecimento teológico da igreja que vocês servem, que vocês estão aqui. Então, nós não precisamos nada. Infelizmente, alguns às vezes ficam meio perdidos porque as pessoas ficam procurando coisas, né? Não tem que procurar nada, não. Você tem tudo o que precisa aqui na sua igreja. Amém? Deus abençoe, irmãos. Que essa palavra possa fazer realmente morada no seu coração. Eu quero encerrar convidando aqui duas pastoras, nós vamos orar. Desculpe atravessar. Eu acho que também vocês têm que pagar um pouquinho, né? Muito tempo que eu não prego de manhã. Aí vocês têm que pagar um pouquinho. Quero convidar aqui a pastora Tânia. Isso, chega aqui. Pastora Tânia. Pode chegar aqui, pastora. Pastora Rosemary. Rosemary. Deus tem dado graça de reconhecimento dos aniversariantes. A gente fala assim, irmãos, porque às vezes a gente acaba falhando nisso, né? E assim, pastores são pessoas especiais. Não que a igreja não seja, mas honra o seu pastor, honra aqueles que te ajudam. Eu gostaria que a igreja ficasse de pé, nós vamos orar. Agradecer a Deus pela vida, né? Chegar para cá, pastora Tânia, pastora Rosemary. Vocês são bênção de Deus. Eu fico muito feliz pelas nossas pastoras, nossos pastores. Que Deus abençoe. Senhor, Deus e Pai, nós queremos agora, em nome de Jesus, que a sua graça, que o seu poder esteja sobre as suas filhas e reconhecendo com a igreja de mãos levantadas, abençoando e nesse momento fortalecendo a fé das tuas filhas para que elas sigam esse propósito, esse desejo de te servirem, Senhor, no teu altar, na tua presença. Nós abençoamos e desejamos, Senhor Deus, toda sorte de felicidade, em nome de Jesus. Parabéns para você, é minha alma quem diz, que o Senhor te abençoe, faça feliz. A receber aí das mãos, pastora, das mãos da nossa irmã Alcideia, esse... Igreja, paz do Senhor Jesus, o ministério de honra a quem tem honra, que apresente essas pastoras, né, queridos? E que a senhora e a pastora
Rosemary permaneça, né, na presença do Senhor, fazendo aquilo que Deus chamou para fazer, que é estar servindo sua obra. Aleluia. E que a vida das senhoras seja alinhada com o propósito que Deus tem para a vida de vocês, amém? Receba essa lembrança, essa aqui é sua, e isso aqui é da senhora, amém? Amém. Bom proveito. Deus abençoe, irmã Deinha. Irmãos, Deus abençoe, porque até aqui, por isso estamos alegres. Se Deus é por nós, e operando Deus, a vitória é nossa. Eu e a minha casa, diante de Ti. As portas de bronze, despedaçarei os ferrolhos de ferro. Dar-te-ei os tesouros escondidos. O Deus de Israel. Levanta as suas mãos e que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que o grande amor de Deus Pai e que a doce, a preciosa presença do Divino Espírito Santo seja com toda a igreja do Nazareno e Olinda, com toda a igreja espalhada pela face da terra, e o povo de Deus diz: Deus abençoe, irmãos.